Primeiro, que está muito difícil para nós. Nós temos duas áreas muito ruins no Brasil, mas eu acho que hoje a principal é a segurança. Sim. O que você tem de proposta para nós brasileiros na área de segurança? Então, o Brasil nunca enfrentou as facções de verdade. Então a ideia, no início, a gente falou, vamos trazer para cá, foi uma coisa que eu conversei muito com o Aldo, a ideia do direito penal do inimigo. Então ter um direito especial para quem está numa condição especial. Então um membro de uma facção, por exemplo, ele perde a presunção de inocência. Que é assim, se você aborda alguém na rua, ou a pessoa tem um processo normal, por exemplo, a pessoa bateu um carro, está sendo, sei lá... Bebeu. Tem uma investigação, ela tem a presunção de inocência. Sim. Se uma pessoa, ao longo de uma investigação, é descoberta que ela é membro da facção, quando ela é abordada, ela crime inafiançável, ela não tem progressão de pena, o Estado é muito mais veloz na hora de pegar ela, ela não dispõe de certas prerrogativas básicas que um bandido comum, que não é membro de uma facção, tem. Isso permite que o Estado seja muito mais eficaz na destruição da facção criminosa. E hoje isso não acontece. Hoje um membro de uma facção, por exemplo, é pego e é como se ele fosse um preso comum, ou um membro... ou uma pessoa comum que cometeu um delito, um crime. Então, a separação que a gente faz, através da lógica do direito penal do inimigo, ela permite uma velocidade e uma eficácia do Estado similar ao que certos estados têm quando vão combater organizações terroristas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando detecta que alguém é da Al-Qaeda, sabe? Sim, claro. E essa é a primeira coisa. A segunda é o entendimento de que mesmo com isso, não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque as facções, elas já tomaram... Vamos botar aqui em percentual, vamos botar... Tem 40 milhões de pessoas que vivem 25% geralmente. Sob o jugo do crime organizado. Sim. Ou seja, as pessoas têm que alterar a dinâmica de vida delas, tipo, o jeito que ela sai de casa, a regra, se ela pode usar um Uber ou não. Agora mesmo na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho passou uma ordem, se você pedir qualquer aplicativo, Uber, Uber Moto que tem, você toma tiro. Aí deram uma surra de paulada no morador de uma favela lá no Rio agora, porque ele não obedeceu isso. Ele acabou pegando um Uber, ele achou que o Uber ele já estava fora da área do Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho, não, aqui não pode. Deram uma surra de pau no cara. Eles têm um próprio sistema também agora de aplicativo? Tem, e eles estão, e assim como quase todos os outros sistemas de internet, gás, essas coisas, eles já que é onde está o faturamento milionário deles. Então, essa é uma situação excepcional em que o direito penal do inimigo se aplica, mas o Estado vai ter que acelerar a atuação dele porque nós temos que libertar essas mais de 40 milhões de pessoas. E aí entra a ideia, e essa, assim, os outros candidatos, sem querer ser crítico, mas já sendo, eles estão imitando essas coisas. Eu fui o primeiro a trazer a ideia do direito penal do inimigo para o debate público no Brasil. E aí agora os outros estão falando, beleza, ótimo, que todos falem. Agora, a da guerra contra o crime especificamente eu não vi ainda. Que é colocar em estado de defesa, que é um status especial que existe dentro da Constituição, favelas e cidades que estão sob o comando do crime. E aí, com o auxílio das polícias e das Forças Armadas, o governo federal e os governos estaduais entrarem, tomarem esses lugares, colocarem um quartel específico, e aí você sair prendendo ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. E ali você liberta essas pessoas. Com uma legislação, aí sim entra o direito penal do inimigo já válido, montar uma nova facção passa a ser muito penoso, passa a ser muito difícil. E é uma guerra que duraria no mínimo 2 anos. Buqueilizar o Brasil. É isso. É fazer o que ele fez e entendendo que o Brasil é diferente. Por exemplo, você vai pegar o PCC. O PCC ele opera no Porto de Santos, opera na Baixada Santista, opera lá para Mato Grosso do Sul com a entrada da droga. Ali você vai ter que usar aeronáutica para pegar os aviões que entram com a droga pela Mato Grosso do Sul. Você vai ter que vai ter que tomar a Baixada Santista inteira. Você vai ter que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Então com o PCC é uma estratégia. Comando Vermelho é recuperação de território. Toma as cidades deles, é igual jogar War. Então o governo federal vai ter que fazer uma super estratégia articulada. E esse é o mérito principal do nosso plano. A gente articularia com os governadores e o governador que não quiser ajudar, a gente faz uma intervenção no estado dele. Vou dar um exemplo. Bahia e Ceará, os governadores não... Acho que eles não cooperam na luta contra o crime. Na verdade, minha experiência nesses 2 estados, o que mais me parece é que eles cooperam com as facções. E aí eu tenho que ser cuidadoso, que eu já fui condenado por falar desses governadores, mas eles... sendo cuidadoso, assim, para não tomar processo... eles meio que utilizam as forças policiais para fazer outras coisas que não combater o crime, vamos colocar assim. Teve uma cidade que eu visitei,
Essa até vale você fazer um URL, porque parece videogame, parece que você tá naquele Red Dead Redemption. Esse mesmo. Muito bom esse jogo. E é uma cidade fantasma, parece uma cidade de Velho Oeste, é uma cidade antiga, lá no Ceará. Qual? Morada Nova. Morada Nova? Fantasma? É, a cidade fantasma. Morada Nova. Morada Nova. Ela é um distrito de uma outra cidade. Você chega lá, por que parece um filme de terror? Todas as luzes estão ligadas na cidade. Tudo. A quadra da cidade está ligada, tá tudo ligado. Você fala, então tá acontecendo uma coisa, não tem uma pessoa. O Comando Vermelho tomou a cidade, e aí o que o governador fez, que essa foi a parte que mais me revoltou, o governador usou a polícia para escoltar as pessoas para fora. Então a polícia foi chamada, não para pegar os caras de pau, foi chamada pelo governador e falou, retire a população daqui. E aí o Comando Vermelho tomou a cidade. E ali virou uma base do Comando Vermelho. Quando eu fui lá, o Comando Vermelho já tinha sido expulso para os arredores. E a cidade estava só vazia. E aí você andava na cidade, tipo, 11 da noite, meia-noite, um jumento andando sozinho na rua, porco andando na rua, os cachorros das pessoas que ficaram abandonados andando. Cena de filme, assim, ou de videogame, sabe? Animais vagando ali. Animais vagando, um único morador, que era um bêbado, tomando uma cachaça sozinho à noite na rua. Então, isso realmente acontece. Essas coisas não... Elas estão muito mais presentes no dia a dia do que a gente imagina. Sim. O Nordeste, nós então... Nós tivemos essa noção quando nós subimos para lá, impressionante. Não é? A região Norte e Nordeste... O quanto é largado. O quanto é largado. E os governadores daquela região, eu até tenho uma polêmica comigo que eu falei, os políticos do Nordeste não prestam. Absolutamente nada. O Comando Vermelho toma uma cidade inteira e o governador tá nem ligando. Então, nesses lugares, se o governador não quiser, a gente vai fazer. Então, essa é uma dinâmica de combate ao crime organizado que vai ter um resultado em todo o resto. Porque o ladrão de celular, vamos dizer que o cara roubou o teu celular, ele vai ter que entregar esse celular para alguém, que é o receptador. O receptador já é da facção. E o ladrão de celular, se for pego pela polícia, vai ter que contar com a facção. Então, você não tem mais um ladrão de celular que não seja um faccionado. Então, você destruiu o aparato da facção, você faz com que o roubo dessas coisas se torne menor. Roubo de carro também. Então, você vai diminuir muito o crime em geral, acabando com as facções. E aí tem outras coisas. Eles têm que mexer muito na... Vamos falar agora de um assunto que eu acho que é o outro tema dos mais importantes. Então, a gente falou um pouco de segurança pública e agora vamos falar um pouco de saúde. Quais são as suas propostas com relação à melhoria de condição do SUS? O que você pode fazer para que o dinheiro realmente chegue aonde tem que chegar e, principalmente, com relação aos funcionários, né? Como que você faz para poder cobrar mais desses funcionários? Muitos médicos nós sabemos que batem o ponto e vão embora. Doutor Lawrence, tudo bem? Deixa eu dar uma palavrinha com o senhor, por favor. Nós somos do SBT. Explica uma coisa para mim, como é que funciona? O senhor bateu o seu ponto e tá indo embora na corridinha, como é que é? Estamos fazendo uma reportagem. Vem aqui, doutor. O senhor deve satisfação. O senhor recebe dinheiro público, doutor? O senhor vai fugir mesmo, doutor? Tá aí a explicação para o cidadão que paga imposto do doutor Lawrence. Muitos funcionários ausentes e um serviço que tecnicamente era para ser bom se torna péssimo. Tem uma das propostas mais legais que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Albuquerque está fazendo em El Salvador. Ele estabeleceu uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter uma Policlínicas vai ter você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo, Júlio Balestrin, com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Qual a ideia? Criar um prontuário único, que é uma demanda que o SUS todo reclama em todo o país, e você tem inteligência artificial, hoje, colocada, e o tal do machine learning, que vai poder antecipar, por exemplo, esse cara tá hipertenso, ele tem histórico de diabetes na família, ele tá obeso, come mal, cara, esse cara vai ter diabetes nos próximos anos. Então vamos mandar um agente de saúde, de maneira preventiva na casa dele, para ir conversar, para estabelecer uma dieta, para colocar exercícios físicos, para fazer um acompanhamento e fazer isso através de um aplicativo, que é um aplicativo geral. El Salvador trouxe esse aplicativo, fez em parceria com o Google, tá revolucionando. Você consegue, por exemplo, você citou o negócio dos médicos. O médico, às vezes, ele dá um migué, todo mundo sabe.
Tem médico que ele trabalha num convênio, tem um consultório e cumpre um horário dentro do Bate SUS. o ponto ali no SUS e vai trabalhar no consultório dele. O horário dele, que pertence ao SUS, vai ficar permanentemente disponível para o SUS. Então, se você é uma pessoa que mora em Guarulhos e não tem um médico para te atender naquele instante, mas você vai no aplicativo, vai ter um médico eventualmente em Caxias do Sul ou em Cuiabá apto a te atender. Ele tem que te atender por teleatendimento na hora. Então você começa a tirar os atendimentos, depois os exames, as filas dos exames, tudo muito, muito mais Porque rápido. como ele está conectado no sistema, ele não consegue ficar offline. Ele recebe o chamado na hora e ele é obrigado a cumprir. Porque a maior parte das doenças que acabam se tornando doenças crônicas ou que geram gasto ao longo da vida são doenças baseadas em comportamentos ruins, ou obesidade, ou falta de exercício físico, alimentação como um todo ruim, hábitos ruins. Então, se você tem uma política preventiva para uma pessoa que vai criar ou um tipo de doença no coração, ou diabetes, hipertensão e doenças correlatas, imagina você fazer com uma pessoa com 30, 40 anos o trabalho preventivo já, para não desenvolver isso, para o governo não precisar ficar gastando com remédio para diabetes ou por uma cirurgia que é cara que vai fazer. E aí você vai fazer um trabalho sério para alimentação, e você poder medir isso através do aplicativo, alimentação e exercícios físicos, e aí fazer essa política de retirar impostos em toda a cadeia de academias e também em lugares de treinamento de luta, etc., para que a pessoa que estiver fazendo exercício físico recorrente não pague nenhum imposto nisso aí. E aí, isso mais, também tirar impostos de alimentos saudáveis e ter o acompanhamento, com o agente de saúde acompanhando a pessoa vai economizar, vai melhorar o estilo de vida dela, o SUS vai gastar menos, você vai evitar gastos absurdos com acompanhamento médico ou tratamento médico que às vezes é caro para essa pessoa ao longo da vida. Você melhora a qualidade de vida da pessoa no longo prazo, torna ela mais produtiva no longo prazo e o governo ainda gasta menos.